Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Há dois métodos de alimentar uma criança. Um método é pela força. Este não causa à criança nenhum prazer, mas, de qualquer maneira, proporciona a nutrição necessária para o crescimento e desenvolvimento de força. Na Cabala, esse tipo de nutrição espiritual é conhecida como a causa do mais alto. Porém, a criança pode desejar crescer espiritualmente ao tomar o alimento espiritual sozinha. Isso pode ocorrer depois de ter desenvolvido o apetite para fazê-lo, tendo tomado consciência da necessidade ou tendo experimentado o prazer da luz. Então, a pessoa não somente cresce espiritualmente, mas também desfruta do processo de viver, isto é, de desenvolver a percepção espiritual. Na Cabala, uma sensação aguda produzida em uma pessoa por seu conhecimento do bem e do mal é conhecida como o processo de nutrição. Assim como uma mãe carrega seu filho e o aproxima de seu peito para amamentá-lo, do mesmo modo, a luz contida no objeto espiritual superior é proporcionada a um cabalista, de modo que a pessoa possa ver e sentir claramente o abismo entre o bem e o mal. E então, da mesma maneira que a mãe afasta o infante de seu peito, também um cabalista perde o vínculo com a fonte superior, assim como a clareza da distinção entre o bom e o mal. Esse processo foi projetado para impulsionar a pessoa a rezar ao Criador, a fim de adquirir as mesmas capacidades para perceber o bom e o mal, além da fonte superior. Recebemos tanto o egoísmo quanto o altruísmo do divino. A diferença reside no fato de os seres humanos receberem os desejos egoístas ao nascer, ao passo que os altruístas requerem que os peça persistentemente. Primeiro, devemos alcançar o estado no qual desejemos agradar ao Criador da mesma maneira que Ele nos agrada, independente de nossos desejos egoístas, ascendendo aos níveis dos mundos de Biá. Depois, devemos determinar o que o agradará. Como consequência, veremos que apenas poderemos satisfazê-lo ao experimentar prazer. Isso é chamado receber para benefício do Criador. Alcançar os diversos graus de intensidade do desejo de outorgar desinteressadamente ao Criador chama-se as escadas do mundo de Biá. Adquirir poder de receber o prazer do Criador para seu benefício é conhecido como alcançar o nível do mundo Azilut. O Beit Midrash é o lugar em que aprendemos a exigir a recepção do Criador e da força espiritual. Lá também aprendemos a demandar a percepção da meta da criação, assim como a percepção do Criador. Devido ao fato de nossos corpos, nosso egoísmo, lutarmos naturalmente para ter contato com tudo o que é maior e mais forte que nós mesmos, devemos orar ao Criador para que se nos revele e nos permita ver nossa própria insignificância em comparação à sua grandeza. Então, por natureza, lutaremos para chegar a Ele, o maior e mais forte. O mais importante para um indivíduo é a relevância do que persegue. Por exemplo,
As pessoas endinheiradas trabalham duro, a fim de causar inveja a outras. Mas, se a riqueza deixasse de ser importante, já não seriam invejadas e, assim, não teriam mais incentivo para trabalhar. Portanto, o mais valioso é perceber a importância de perceber o Criador. Não há um momento em que um indivíduo seja capaz de alcançar o reino espiritual sem esforços, visto que esses são os recipientes, vasos da luz. Antes de o cabalista Ari introduzir suas revisões neste mundo, era um tanto mais fácil conseguir atingir o plano espiritual. Porém, depois que Ari abriu o caminho para compreender esse plano, tornou-se muito mais difícil renunciar aos prazeres deste mundo. Na etapa anterior a Ari, as vias espirituais estavam fechadas e não havia, na realidade, nenhuma predisposição do divino de conferir luz para as criações. Ari abriu ligeiramente a fonte da luz, o que tornou mais difícil para as pessoas combaterem seu egoísmo, pois este passou a ser mais forte e mais sofisticado. Isso pode ser ilustrado esquematicamente com o seguinte exemplo. Suponhamos que antes do tempo de Ari, a pessoa podia obter 100 unidades de compreensão. Cada esforço equivalia a uma unidade e tinha um rendimento de uma unidade de percepção. Hoje em dia, depois que as revisões foram introduzidas no mundo por Ari, as pessoas podem obter 100 unidades de percepção por apenas uma unidade de esforço, mas é incomparavelmente mais difícil de fazê-lo. O rabino Yehuda Slag introduziu revisões no mundo para que hoje em dia um indivíduo não possa enganar a si mesmo pensando que é perfeito, mas para que siga o caminho da fé acima do conhecimento. Apesar de o caminho ter se tornado um tanto mais claro, esta geração é incapaz de realizar a quantidade e a qualidade de esforços requeridos do modo como as gerações anteriores puderam, apesar da percepção dos defeitos individuais ser mais clara que antes. Esta geração não eleva o plano espiritual ao nível apropriado de seu conhecimento, isto é, acima do material, do modo como as gerações anteriores fizeram, quando a maioria das pessoas estava disposta a fazer qualquer coisa em favor da ascensão espiritual. Uma revisão significativa foi introduzida no mundo pelo cabalista Baal Shem Tov. Até as massas puderam sentir um leve aumento na quantidade de espiritualidade no mundo. Por um tempo, até se tornou mais fácil alcançar o plano espiritual para aqueles que assim o desejavam. Com o propósito de selecionar estudantes dignos de fazer parte de seu grupo cabalístico, Baal Shem Tov instituiu a Admorut, uma divisão da sociedade judaica em seções, contando com um cabalista como líder espiritual em cada uma delas. Esses líderes escolheram indivíduos os quais consideravam dignos de estudar a Cabala, onde se comprometeram a fundar a geração seguinte de cabalistas e líderes. Mas o efeito da revisão introduzida por Baal Shem Tov já passou, e nem todos os líderes de nossa geração são cabalistas, nem são capazes de perceber o Criador. Depois da partida de Baal Hassulam, nosso mundo ficou em um estado de degradação espiritual, o que sempre precede a elevação que se aproxima. Como resultado de nossa natureza egoísta e devido ao fato de instintivamente nos afastarmos de qualquer coisa que nos cause sofrimento, o Criador utiliza isso para nos conduzir ao bem. Ele tira o prazer do mundo material que nos cerca e nos concede prazer somente por meio de atos altruístas. Este é o caminho do sofrimento. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana.
que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.